Fígado morrendo. 12 sinais bizarros de fígado doente. Pessoal, é muito importante saber isso para você se informar e aprender como evitar que o problema piore, porque com a ajuda correta, o seu fígado tem uma grande capacidade de se regenerar. Então muita gente pensa que é só o consumo de álcool que pode causar dano ao fígado, mas isso está muito errado. Na verdade, o excesso de açúcar, de alimentos ultraprocessados, o consumo excessivo de óleos vegetais, rico em ômega 6, como óleo de soja, o uso frequente de analgésicos como paracetamol e ibuprofeno e algumas infecções virais também podem ser responsáveis por grandes danos ao fígado. Então, se você quiser aprender como proteger o seu fígado, fica até o final, que você não vai se arrepender, porque eu vou te mostrar, além de te falar sobre os sinais e sintomas, vou te mostrar simples remédios caseiros, extremamente úteis para desintoxicar o seu fígado e evitar maiores problemas. Então vamos lá direto para os sinais e sintomas, porque o nosso 12º sinal são as fezes com cores claras, o que a gente chama de acolia fecal. Então o fígado, ele envia ácidos biliares para ajudar na digestão de gorduras, dando às fezes a coloração marrom usual delas. Só que, se você tiver com gordura no fígado ou algum outro problema hepático, o fluxo de bile pode ser prejudicado, resultando em fezes com coloração mais clara. Em certos casos, as fezes também podem flutuar na água do vaso sanitário, indicando a presença de gorduras não digeridas que acabam boiando, o que a gente chama de esteatorreia. Esteato, de gordura, reia, relacionado à defecação. Nosso 11º sintoma são os problemas para ver à noite. Se a sua visão noturna ou em locais pouco iluminados não está da mesma forma como era antes, isso pode ser um sinal de deficiência de vitamina A. E o que a vitamina A tem a ver com o fígado? A bile, ela é fundamental para a absorção ideal da vitamina A, porque a vitamina A é uma vitamina que é lipossolúvel, é uma vitamina solúvel em gorduras. E a vitamina A é crucial, fundamental para as células dos olhos responsáveis por se adaptar aos diferentes níveis de luz. E esse sintoma também pode indicar algum problema na vesícula biliar, principalmente se estiver acompanhado de olhos secos e irritados. 10º sinal é o inchaço no pé direito. Quando o fluxo sanguíneo no interior do fígado não está adequado, isso pode causar inchaço e aumento do fígado, por conta do aumento da pressão na veia porta, uma veia muito importante do nosso organismo. Isso pode resultar em acúmulo de fluidos nos pés e nas pernas, gerando um inchaço, que a gente tecnicamente chama de edema, que vai fazer com que a pessoa fique com aquele pé parecendo um pão doce. Quando você botar o dedo e pressionar, fazer o que a gente chama de digitopressão, vai ficar lá o sinal do cacifo, a marca do seu dedo, que a gente também chama de sinal de Godet. O 9º sinal são os xantelasmas, que são aquelas placas amarelas, geralmente que aparecem em mulheres, nas pálpebras, que indicam acúmulos de colesterol na pele, possivelmente causados pela incapacidade do fígado de metabolizar o colesterol. 8º, pessoal, mas antes, se você não tiver inscrito no canal, aperta esse botãozinho aqui, se inscreva no canal, vem fazer parte da família do canal Dr. João, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Então, se é a primeira vez que você está me assistindo, se você já me assistiu mais vezes, não se acanhe. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, que você será muito bem recebido. Então, clica aqui embaixo no botão de se inscrever e também ativa o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. O nosso 8º sintoma é a pressão do lado direito do abdômen. O nosso fígado, ele fica mais para a direita do nosso abdômen. Então, dor ou desconforto abaixo das costelas no lado direito, principalmente após se alimentar, pode indicar algum problema no fígado. Um fígado doente pode fazer com que a bile fique mais viscosa, favorecendo o bloqueio dos canais que ligam o fígado à vesícula biliar. E isso pode acabar gerando dor,
pressão ou desconforto no lado direito do abdômen. E essa pressão, ela pode inclusive afetar o nervo frênico, gerando tensão e dor muscular no ombro direito. Então, a dor no ombro direito também pode ser relacionada ao problema hepático. Sétimo sinal, manchas vermelhas e roxas. Quando o seu fígado não funciona, quando o seu fígado está inflamado, quando o seu fígado está entupido, quando o teu fígado está congesto, ele produz menos fatores da coagulação. Se você não tiver fatores da coagulação, você vai ter sangramento mais fácil, você vai ter mais manchas na pele se bater em algum lugar, por exemplo. Sexto sinal, calcanhares rachados. O seu corpo depende de vitamina B3, que a gente chama de niacina, para manter a pele saudável e evitar que ela fique rachada. Quando o fígado está doente, o corpo acaba usando a vitamina B3 para tentar reparar os danos no fígado. E aí acaba sobrando menos niacina para outras funções. Sem niacina suficiente, as solas dos seus pés e os seus calcanhares podem ficar secos e rachados. Um outro fator que contribui para o inchaço também, pessoal, para não deixar passar, é que o fígado ele também é fundamental para a produção de albumina, uma proteína que ajuda a manter o líquido dentro dos vasos sanguíneos. Sem albumina, esse líquido acaba extravasando e gerando o inchaço, gerando o edema, tá bom? Quinto sintoma, prurido, coceira intensa, principalmente nas palmas das mãos e nas solas dos pés, porque o fígado, que não funciona, ele não metaboliza corretamente os ácidos biliares, esses sais biliares, eles acabam se acumulando na pele e, consequentemente, há também um acúmulo de histamina na corrente sanguínea, o que vai gerar a coceira, como se fosse uma alergia, mais ou menos. Quarto sinal, unhas brancas ou baqueteamento digital. As unhas muito esbranquiçadas ou em formato que a gente chama de vidro de relógio. A pessoa que tem essa parte aqui do dedo com uma unha que é assim, pessoal, que faz como se fosse um vidro de relógio mesmo. E isso pode indicar falta de oxigênio chegando à região ou um acometimento hepático ou várias outras doenças que também podem causar esse baqueteamento digital. Terceiro sinal, urina escura. O fígado ele é indispensável na destruição de glóbulos vermelhos velhos. Os glóbulos vermelhos possuem uma substância chamada bilirrubina. Quando o fígado ou a vesícula biliar não funcionam corretamente, a bilirrubina pode se acumular no corpo e ser excretada pela urina. Então, a cor da urina fica muito escura, parecendo mate, parecendo Coca-Cola, porque o fígado não está cumprindo a função em metabolizar a bilirrubina. Então, o que acontece na doença hepática? As fezes ficam sem cor, ficam brancas, acinzentadas, cor de argila, enquanto a urina, por outro lado, fica muito colorida. Então, aquela bilirrubina que deveria estar nas fezes acaba indo para a urina e deixando a urina cor de mate ou cor de Coca-Cola. O segundo sinal é bastante característico de doença hepática, que é a icterícia. Quem é que sabe o que é icterícia? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, que eu quero ver se o pessoal que está me assistindo sabe do que se trata a icterícia. Vamos ver se o pessoal que está me assistindo sabe o que é a icterícia. Que, como eu falei, é um dos sinais mais comuns e mais característicos de doença hepática. Fisioterapia Paiva falou, cor amarelada na pele. Joana Neto Alcântara, olhos amarelos. Ricardo Castro, amarelão. O pessoal tá ligado. O pessoal tá de parabéns aqui. Sabe o que é a icterícia. Que é o acometimento da pele, da esclera, que é a parte branca dos olhos, também pode dar na base da língua, e esse amarelamento da pele, dos olhos, da língua, se dá por conta do acúmulo também da bilirrubina no corpo. A bilirrubina, ela é produzida quando a hemoglobina é quebrada em bilirrubina indireta. Uma vez ligada à albumina, a bilirrubina indireta é transportada para o fígado, captada pelos hepatócitos, que são as células hepáticas, e se torna hidrossolúvel, se torna solúvel em água, ou seja, se torna bilirrubina
direta. A bilirrubina direta é excretada pela bile no duodeno, no intestino delgado. E se houver algum problema no fígado, essa bilirrubina pode acabar se acumulando e gerando icterícia, gerando o amarelão. E o primeiro sinal, que também é bastante comum na doença hepática, principalmente na insuficiência hepática, nós temos também outros sinais e sintomas bônus que eu vou trazer para vocês, caso vocês queiram saber o bônus. Tem um sinal que é bastante característico também da encefalopatia hepática, de quando a pessoa já está com uma doença tão avançada que acabou afetando também a parte nervosa, a parte neurológica. Então, nosso primeiro sinal são as aranhas vasculares, são as telangiectasias, que são pequenos vasos sanguíneos dilatados na superfície da pele. E esses vasos, eles podem surgir por conta da hipertensão portal, porque quando o fígado está congesto, quando o fígado está entupido, há uma pressão no sistema portal que aumenta a resistência ao fluxo sanguíneo no fígado. Então tem uma maior pressão nas veias chamadas veias mesentéricas, que se dilatam e geram mais pressão nos vasos colaterais, incluindo pequenos vasos, causando as telangiectasias. Além disso, a doença hepática também altera a estrutura vascular, desregula a angiogênese, que é a formação de novos vasos, e também há uma outra hipótese de que altos níveis de estrogênio, que são muito comuns também na doença hepática, é por isso que homens com doença hepática podem ter ginecomastia, podem ter o desenvolvimento do tecido mamário além do normal. Então, esses altos níveis de estrogênio também podem estar relacionados às telangiectasias, que podem também aparecer nas membranas mucosas como trato gastrointestinal. Então, pessoal, se você tiver com algum desses sinais e sintomas, converse com o seu médico para investigar o que está acontecendo. Então, exames de sangue como hepatograma, como dosagem de albumina, ultrassom, tudo isso pode ser útil para entender o que está acontecendo. E como que a gente vai reverter a doença hepática? Mas antes, quero saber se vocês querem saber, se vocês querem descobrir qual é esse sintoma, esse sinal bônus que indica já uma doença hepática mais avançada. Se você quiser saber que sinal é esse, que sintoma é esse, que manifestação clínica é essa, escreve no chat, escreve nos comentários, dizendo que você quer o bônus que eu vou te contar, tá bom? Enquanto o pessoal vai falando aí se quer o bônus, eu vou continuando com a resposta à pergunta: como reverter doença hepática? A doença hepática, na maior parte dos casos, ela é causada, primeiro, pelo acúmulo de gordura, ou seja, esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado, que se torna inflamação, ou seja, hepatite, que se torna fibrose, ou seja, cirrose. Só que o seu fígado tem grande capacidade de regeneração. Quem lembra aquela história da mitologia grega, que o Prometeu, que era um herói, digamos assim, o que o Prometeu fez? Ele pegou o fogo dos deuses e deu o fogo para os humanos, para os mortais. Só que os deuses ficaram muito bravos com o Prometeu. E o que eles fizeram? Eles acorrentaram o Prometeu numa montanha e todo dia ia lá uma ave de rapina, como se fosse um urubu, ia lá um urubu e comia um pedaço do fígado do Prometeu. E no dia seguinte, o mesmo urubu ia lá e comia mais um pedaço do fígado do Prometeu, que todos os dias ia se regenerando. Então o fígado ele tem uma grande capacidade regenerativa, principalmente se você tomar as atitudes corretas para cuidar dele. Então, vamos lá. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai reduzir o consumo de carboidratos refinados, farinha de trigo branca, açúcar. Então, se você quiser cuidar do teu fígado, refrigerante, evitar, doce, evitar, pão branco, evitar, salgadinho, evitar, produtos ultraprocessados, evitar. Combinado? Segunda dica: introduz alimentos ricos em sulforafano. O sulforafano ajuda a desintoxicar o fígado porque ele aumenta os níveis de uma substância chamada glutationa.
Quais são os alimentos ricos em sulforafano? Alho, brócolis, couve, espinafre, repolho. Combinado? Terceiro, tome café sem açúcar e bota uma pitada de cúrcuma e uma pitada de pimenta preta, de pimenta do reino. Por quê? Os polifenóis e fitonutrientes dessa mistura, dessa combinação, vão ajudar a reparar as cicatrizes geradas pela fibrose no seu fígado. E quarto, beba bastante água. Por quê? A água vai manter o seu sangue fluido, vai contribuir para manter a sua bile fluida também, vai ajudar o fígado a produzir bile e a se livrar dos depósitos de gordura. Se quiser melhorar ainda mais isso, bota um suquinho de limão nessa água também, tá bom? O bônus, pessoal, é o seguinte, é o que a gente chama de flapping. O que é o flapping? E lembrando, isso aqui costuma aparecer já bem em estágios bem avançados da doença hepática, a ponto de gerar a encefalopatia hepática. Qual é uma outra característica da encefalopatia hepática? A inversão do ciclo sono-vigília. O que é isso, doutor João? É aquele paciente, aquela pessoa que passa a ficar acordada a noite inteira e dorme durante o dia. Isso também é característico de encefalopatia hepática. O que é o flapping? Geralmente, esse paciente que tem o flapping, ele já é um paciente que está internado. E aí, a gente pede para ele fazer o seguinte, para ele esticar a mão assim, ó. Esticar a mão assim. Esticar a mão assim. Calma aí, deixa eu chegar um pouquinho aqui pro lado, ó. Esticar a mão assim. E aí, quando ele faz assim com a mão, ele começa, ó, a fazer isso, pessoal. A mão dele tem movimentos rítmicos. Isso também pode acontecer nos pés. Então, isso aqui que a gente chama, ó, de flapping, isso é bastante característico de encefalopatia hepática, tá bom? Então, essas são manifestações clínicas bastante características de acometimento do fígado, tá bom? Pessoal, se quiser proteger o fígado, você precisa ter um estilo de vida saudável. Você precisa se alimentar bem, fazer atividade física, manter um peso adequado, beber bastante água, né? 30 ml por quilo de peso por dia. Você tem que dormir bem, evitar cigarro, evitar álcool. Você tem que evitar se estressar muito, tem que saber controlar a sua ansiedade. Então, se você quiser aprender tudo isso aí, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade. Por quê? O Código da Longevidade tem 100 hábitos para passar dos 100 anos. E esses hábitos, eles vão te ajudar a eliminar a gordura no fígado, controlar a pressão sem remédio, controlar a diabetes sem remédio, perder peso, controlar a ansiedade sem remédio, melhorar o sono sem remédio, sem médico, sem exame. Então vou te ensinar a fazer tudo isso de forma natural e cientificamente comprovada. Não é o Dr. João que está falando que aqueles 100 hábitos vão ser bons para a sua saúde, para o seu bem-estar. Não, são milhares e milhares de estudos científicos que eu usei para escrever o livro. Então, se você quiser ter mais saúde, mais disposição, mais energia, mais qualidade de vida, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível, tá bom, pessoal? Não tem livro físico, apenas versão digital, ok? Então clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários para adquirir o seu Código da Longevidade, que vai ajudar a melhorar a saúde do seu fígado, das suas veias, das suas artérias, do seu coração, do seu pâncreas, do seu cérebro, dos seus músculos, do seu intestino, do seu estômago, enfim, vai melhorar a sua saúde como um todo, tá bom? Então clica aí que você não vai se arrepender, e se você não gostar do livro, não tem problema, reembolso, eu devolvo o seu dinheiro, não tem risco nenhum, garantia incondicional de satisfação, e eu só faço isso porque eu tenho certeza absoluta que o livro será extremamente proveitoso e benéfico para você e para sua família. Vamos aqui para o nosso chat, vamos lá. Antes disso, pessoal, dá uma nota aqui para o nosso vídeo de hoje, nosso vídeo sobre sinais e sintomas bizarros de doença no fígado. Um grande abraço para a minha amiga Sueli Jorge, para Vanderleia de Ouro Preto, sempre com a gente. Um abraço para José Carlos Miranda e também para a Márcia Pereira, que está perguntando aqui, bom dia, como tratar cirrose compensada não alcoólica? Márcia,
primeiro, né? Se chega no nível de cirrose, fica um pouco mais complicado. Dependendo do caso, a única solução é o transplante hepático. Então, de qualquer forma, tem que entender o que causou essa cirrose. Se tiver uma causa para essa cirrose e essa causa for controlável, nós temos sim que controlar essa causa. Então, se é uma cirrose causada por consequência de uma esteatohepatite não alcoólica, da NASH, famosa NASH, a gente tem que fazer mudanças no estilo de vida, tá bom? Para evitar que esse problema piore ainda mais. Mas em alguns casos, só vai ter jeito o transplante hepático mesmo. Um abraço para Érica Polidoro, Lázara Penha, Ana Célia Barbosa, Sônia Ramalho, Maria Trevisan, de Guarulhos, Eva Faria, de Coimbra, Minas Gerais, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que está lá em Aracapa, interior do Ceará. Um abraço para Milton Pólvora, Ana Maria, de Santa Isabel, Madalena Inácio, de Maceió, Maria de Lourdes Fonseca, Regina, Fisioterapia Paiva, Ricardo Castro, Joana Neta Alcântara, Helena Alves, Nira Salão, Oreni de Frutal, Damares da Silva Guimarães, Ana Célia Barbosa, Diana Góes. Um abraço também para Nazarena Azevedo, sempre com a gente aqui também. Um abraço para Marta Lemes, para o Kleber Dourado, Tiago Gomes perguntando, problema no fígado, incha o tornozelo, doutor? Pode inchar, Tiago, pode inchar sim. Um abraço para Idelma Maciel Pereira. Pessoal, se você ainda não deu like, curte esse vídeo aqui. Vamos fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Se você não quiser compartilhar esse vídeo aqui num grupo de WhatsApp, compartilha pelo menos com uma pessoa, porque esse conteúdo vai ajudar essa pessoa a cuidar melhor do fígado dela. Se você não quiser nem compartilhar com uma pessoa, pelo menos, pessoal, deixa um comentário, pelo menos deixa a sua curtida aqui para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e distribuir para mais gente. Olha quanta gente pode ser beneficiada de saber quais são os sinais e sintomas de doença no fígado. Pessoal, se elas sabem qual é, o que está acontecendo com ela, ela vai saber quando procurar ajuda, ela vai saber que ela tem que procurar ajuda. Então a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, a sua interação comigo aqui nessa live pode salvar uma vida. Então não se acanhe, não precisa ser tímido, não precisa se segurar. Interage comigo, nem que seja para me criticar aqui nos comentários, nem que seja para falar que eu não sei nada, nem que seja para falar que eu sou um médico péssimo, mas interage comigo. Combinado? Vamos fazer essa mensagem aqui viralizar o máximo possível. Um abraço para Berenice Coelho, para Dozolina Leite Bispo, para a Órgão de Luz, para... Calma aí. Vamos ver quem está aqui. Um abraço para Natália Abreu, de Portugal, para Eliette Ribeiro, Lourdes Sec, Edvirges Batista de Oliveira. Abraço para o Juninho, para Maria de Jesus Rodrigues, Orildes Fátima Soares da Costa, para minha amiga Joaquina Ferreira, que está sumida, e também para Luísa, de Buenos Aires, sempre com a gente aqui. Um abraço a todos aí da Argentina, que me assistem aqui. Um grande beijo, um grande abraço a todos os hermanos que aqui se quedam comigo. Um abraço para Magna Oliveira, Sandra Vilas, da Bahia, Regina Lopes da Silva, abraço para Cleusa Tomiello, Zélia Castro, Carmen dos Santos, Inês Lima, Doutor João, cirrose por bebida alcoólica tem cura? Inês, se for cirrose tem cura, mas aí, na maior parte dos casos, vai ser o transplante. Então, a cura da cirrose é o transplante, tá bom? Um abraço para Célia Gomes, Lenice Mendes, Simone Moura, de Teresina, Piauí, Jade e Jola. Doutor, o senhor fala como se estivesse correndo. Aqui é energia 1000, para começar animado o dia. Não tem que ficar... Não posso ficar aqui monótono, né? Tem que estar energizado aqui para a galera se contagiar também. Um abraço para o Gilson Lopes e para a Joelma Albino. Pessoal, essa live aqui terminou, mas não se vá, continue comigo, tá bom? Porque eu tenho 2 outros vídeos que vão ajudar você a cuidar da saúde do seu fígado, tá bom? Esse daqui, onde eu falo sobre
a gordura no fígado, sinais e sintomas, o que você deve fazer para combatê-la, para eliminar a gordura no fígado. E esse daqui, onde eu falo sobre chás, que também vão ajudar a exterminar a gordura no fígado, tá bom? Ó, um grande beijo para você, não se vá, eu te vejo daqui a pouquinho nessas lives aqui ou amanhã ao vivo novamente. Beijo, fui, obrigado por tudo e até a próxima. Assiste a live aqui que tá recomendada. Valeu!